Quem assistiu o vídeo de piores do ano sabe até o que esperar agora, né? Arrume Sua Cama. Esse é um livro que eu li no Kindle, não tenho nada pra mostrar pra vocês aqui. E ele foi escrito pelo almirante William McRaven, que era parte das Forças Especiais dos Estados Unidos, os SEALs, né? E ele serviu durante 37 anos essa força, e hoje ele é reitor da Universidade do Texas. Esse livro, ele entra na categoria de autoaprimoramento, que é o famoso autoajuda, né? E ele oferece 10 lições que vão mudar a sua vida e talvez o mundo, segundo o subtítulo do livro, né? É bastante, assim, já começa com grandes promessas, né? E tudo isso ele vai se basear em histórias e vivências e coisas que ele aprendeu durante o seu treinamento militar e na sua carreira militar também. Esse livro ele é uma extrapolação de uma aula inaugural que ele deu na Universidade do Texas em 2014. E ele ficou na lista de mais vendidas do New York Times durante, sei lá, 4 meses. Um negócio assim absurdo, sabe? Em primeiro lugar, tudo isso. E eu não tenho certeza como é que ele chegou no meu Kindle. Eu acho que foi naquela época da quarentena que tinha um monte de livros de graça na Amazon, e aí eu baixei uns livros assim. Só sei que assim, um dia acabei o livro que eu estava lendo, eu estava longe de casa, eu não tinha mais nada para ler, peguei o Kindle, fui folheando, achei esse livro, achei que era hora de dar uma chance para ele, para ver do que se tratava, né? E agora a gente sabe do que se trata, vamos lá. Antes de começar, né, eu vou apresentar a minha bebida de hoje, que é a Coca-Cola com café, essa maravilha aqui. E mais pra frente a gente vai dizer qual que é a relação que eu fiz com esse livro aqui. Vamos só abrir e dar o primeiro trago. Nossa, que gostoso, né? Bom, vamos lá. Primeira lição, então, é o título do livro, que é o Arrume Sua Cama. Então, ele fala que durante o seu treinamento para SEAL, era essencial você arrumar a sua cama assim que você acordava. Então, fazia parte da sua rotina, era a primeira coisa que você fazia. E aí ele falava como era boa você ter essa sensação de uma tarefa perfeitamente cumprida e ser logo a primeira tarefa do dia, assim. E, assim, faz algum sentido, né? Se você gosta, né, de ver sua cama arrumada, você gosta de completar alguma coisa logo que você acorda, pode ser que ajude em alguma coisa. Mas aí ele continua essa história. E ele vai falar do período em que ele estava na chefia do quartel no qual o Saddam Hussein estava sendo prisioneiro, na época da Guerra do Iraque. Então, vou ler para vocês esse trecho agora, tá bom? Uma vez por dia, eu visitava Saddam para me certificar de que meus soldados estavam lhe dando o tratamento adequado. Um tanto surpreso, notei que Saddam não arrumava sua cama. As cobertas estavam sempre amarrotadas aos pés da cama de campanha e ele raramente parecia disposto a esticá-las. Então, pera. Saddam Hussein, que era uma pessoa toda poderosa, um ditador de um país, e ele foi preso e possivelmente, como se concretizou, ele vai ser morto, e ele não arruma a sua própria cama na prisão? Como assim? Que tipo de monstro é ele? Tipo, gente, sim, sem querer defender o Saddam Hussein, eu não arrumaria minha cama também. Eu estaria cagando pra minha cama nessa época. Como assim? Como assim? Isso é um exemplo de que você não arruma sua cama, então você é uma pessoa ruim, que nem o Saddam Hussein? Que coisa esdrúxula. O que significa esse texto, sabe? É assim, né? Mas bom, esse foi só o primeiro capítulo, então a gente vai seguir em frente na nossa leitura, né? Segue o jogo. E mais pra frente, ele tem um capítulo que tem o seguinte título, assim, né? Enfrente os seus tiranos. Ah, eu já gostei. Porque o que eu achei que ia acontecer? Ele vai se negar a cumprir ordens absurdas, ele vai se posicionar contra um superior seu para defender os seus colegas, a ordens, assim, vai se defender os seus subalternos, qualquer coisa assim, né? Isso que a gente pensa quando lê esse título. Mas não. Vamos lá pra história. Então, uma noite, durante o treinamento para as forças especiais dele, os chefes dele viraram e falaram assim: você e seu amiguinho aí vão ter que nadar aqui nesse mar aberto até aquela ilha ali, que ficava a uns 6 quilômetros de distância. E o mar estava cheio de tubarões. E não qualquer tubarão, de tubarão branco, que tem uma média de assassinatos de humanos um pouco alta para animais marinhos, né?
E aí ele vai contando ao longo dessa história, assim, como ele e o amigo dele, eles perceberam que aquele objetivo deles era um objetivo nobre e que isso trazia coragem para eles enfrentarem os seus medos e seguirem em frente para cumprir a tarefa que eles tinham sido impostas, e que é porque faltava coragem que a sociedade não florescia, que as coisas não davam certo e tudo mais. E aí eu fiquei esperando alguma coisa acontecer na história com relação a tiranos, assim, porque não teve tirano nenhum nessa história. Tipo, ele não virou pro chefe e falou assim, olha, não faz nenhum sentido eu fazer um negócio desse, por que eu vou nadar no meio do tubarão? Eu vou amanhã, ou vou em outro lugar, eu faço outra natação na piscina, se for o caso. Mas não, ele só obedeceu cegamente uma ordem estúpida. E assim, e ele ainda por cima sugere nesse texto que os tiranos que eles enfrentaram foram os tubarões, que são tipo animais que moram ali só, e você tá nadando onde eles moram, e como eles são os tiranos dessa história, como é que isso é enfrentar um tirano? Eu comecei a ficar nervosa já nessa hora do livro, vocês estão vendo, né? E assim, o que me irritou mais é que eu achei que ia ter umas coisas legais. Eu achei que o que podia ser legal nesse livro? Você ouvir histórias interessantes de treinamento e várias coisas que você nunca viu e experiências tipo de filme. Mas não tem muito pouco. A maioria das histórias é que nem essa história aí do tubarão. Aí a gente foi nadar onde tinha tubarão. Aí a gente nadou e chegou na ilha e nada acontece. E é isso. E tem umas outras histórias que parece que tem um final legal, mas aí ele não conta pra gente como termina. Porque eu acho que não era legal. Então eu acho que ele resolveu cortar essa parte também, né? E assim, até você chegar em alguma anedota levemente interessante, você já tá soterrado de conselhos óbvios e autocongratulação até não poder mais, assim. E assim, sem contar, eu nem falei ainda, né, dessa postura pró-militar, ó, que obviamente ele assume, né, pró-invasão do Iraque, quando a gente sabe que as coisas não são tão bonitinhas, muito menos tão óbvias, né, como o país e a população sofreu, como o Estado Islâmico cresceu bastante depois da invasão do Iraque. Então, você precisa ser muito inocente para ficar comprando essas histórias como puro, assim, sabe, puro heroísmo e como estamos salvando o mundo. Você tem que ser inocente e estadunidense. Eu acho que são requisitos básicos para gostar disso. Então, assim, resumindo, é o senso comum mais batido do mundo, misturado com elogios rasgados ao exército e aos Estados Unidos, e assim, uma cafonice que não tem nem tamanho. E eu separei uma frase que me marcou por ser tão cafona. Então olha só que bonito. Norris provou que todos estavam errados e mais uma vez mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. Lindo, né? Uma graça. Então, assim, ponto positivo desse livro. Ele só tem 100 páginas, mas mesmo assim, você ficou curioso? Você quer ver o cara escrevendo uns negócios esquisitos? Vai ver o vídeo no YouTube dessa aula inaugural que ele deu, que pelo menos é mais curto, pelo menos tá resumido ali. Então você não precisa perder seu tempo lendo isso aqui, você ainda consegue lavar uma louça enquanto você faz isso, sabe? E esse livro, eu acho que a pior parte dele é que ele é um livro que se leva a sério. Ele é um livro que ele realmente acha que ele vai mudar as pessoas e o mundo com isso. E é por isso que eu escolhi essa coisa aqui, que é essa Coca-Cola com café, porque isso aqui era pra ser uma bebida séria, sabe? Eu acho que, de fato, a intenção dessa empresa era fazer assim, nossa, que ideia excelente, vamos fazer misturar Coca-Cola com café. E ficou terrível, ficou terrível. Exatamente que nem esse livro, assim. Então, fiquem felizes que vocês não precisam passar pela experiência de ler esse livro. E assim, não precisam passar pela experiência de beber esse negócio aqui horroroso. Eu deixo vocês com esse trago difícil de engolir a que eu me submeti só pra fazer esse vídeo, tá bom? Então aproveita e já se inscreve. E depois dá uma passadinha no Instagram Drinks e Livros, porque lá tem livros e drinks muito melhores do que os de hoje. Tá bom, gente? Então, saúde, né? É o que a gente tem pra beber hoje. Tchau, tchau!